Olá, vamos continuar então os nossos estudos envolvendo o módulo 10, né? Lá no capítulo 4. Agora nós vamos para a página 326. E o nosso estudo agora vai trabalhar com semelhança. Veja que nós nas outras páginas, na 324 e na 325, nós trabalhamos com introdução. Vimos que iríamos trabalhar com congruência e semelhança. Aí no vídeo 2, né, que é a página 325, nós definimos e soubemos reconhecer quando é que dois polígonos são congruentes, né, lembrando que basta fazer uma comparação entre seus lados homólogos ou lados correspondentes, né? Eles têm que ter a mesma medida, assim como os ângulos desses polígonos, tá certo? Então esse é o conceito foi o conceito de congruência. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o conceito de semelhança, não mais congruência. Embora eles sejam parecidos, nós vamos para o de semelhança entre polígonos. Repito, está na página 326. Tá bom? Então me acompanhe aqui. Olha só. Nós temos aqui semelhança, deixa eu pegar uma canetinha. Semelhança entre polígonos, tá certo? Primeiro a gente vai ter que relembrar qual é o conceito de polígonos, né? Qual seria o conceito de polígonos? Olha, ele fala aqui. Polígonos são figuras fechadas. E o que são figuras fechadas? Qualquer figura que comece no ponto e termine no mesmo ponto. Pronto, isso é uma figura fechada, tá certo? Formada por segmentos de reta. O que são segmentos de retas? Suponha que isso aqui seja uma reta. Segmento é um pedaço dela. Pronto, daqui para cá. Então essa região aqui é que eu chamaria de segmento de reta, tá? Segmento de reta. Então, sendo caracterizados, então essas linhas fechadas são caracterizados pelos seguintes elementos: ângulos. Vamos ver isso aqui. Ângulos. E o que são ângulos? Vou pegar essa figurinha aqui maior. Isso aqui é ângulo. Isso aqui é ângulo. Isto é ângulo. Isto é ângulo. Veja que todo ângulo é formado por dois segmentos, tá? Ângulo. Isso aqui é uma figura fechada. Tá vendo? Ó. Começa e termina no mesmo lugar, tá? Prontinho. Então o ângulo é essa região interna aqui, ó. Essa figura eu apenas trouxe para ficar um pouco maior, tá bom? Outro elemento seriam os vértices. E aí, o que vem a ser os vértices? É o encontro de dois lados. Isso aqui é um vértice, outro vértice. Ou seja, é um ponto, né? O vértice é um ponto. Vértice, outro vértice, mais um. A figura pequena também, obviamente, que isso aqui se repete, né? Ok? Tá bom? Qual é o outro elemento que nós temos? As diagonais. O que são diagonais? Gente, é uma linha que vai de um vértice a outro. Só que são vértices não consecutivos. Ou seja, esse vértice, se eu pegar, por exemplo, esse vértice aqui. Esse aqui. Deixa eu tentar aqui fazer de outra cor. Então, se eu pegar este vértice, eu vou ligar uma linha. Claro, tem que ser uma linha
reta, né? Não essa aqui que eu estou fazendo a mão livre. Isso aí é uma diagonal. Desse vértice ainda parte outra diagonal. Você tem que ser em linha reta, tá? Veja que deste vértice para esse aqui, eu não tenho como traçar uma linha, porque aí seria o lado, né? Não seria mais a diagonal. Daqui para cá, não é diagonal, é lado. Lado, tá? Então, olha só outras diagonais. Vou traçar outra diagonal. Começando aqui desse vértice. Desse vértice aqui, ó. Vou traçar uma diagonal. Pronto. Desse, tá? Mesmo vértice. Percebe? Lembraram, né? Isso aqui tem que ser uma linha reta. Desculpem aí a minha falta de habilidade. Ó, no pequeno, ó a diagonal do pequeno. Certo? Aqui vai até o vértice que está lá do outro lado. Tá legal? Então isso é diagonal. E obviamente, né? Os lados. Então faltaram os lados aqui. Prontinho. Quais são os lados? Nós já vimos, né? Isso aqui é um lado. Ou seja, é a distância entre dois vértices consecutivos, tá? Outro lado. Vértices consecutivos. O que é consecutivo? Que vem um depois do outro. Tá bom? Tá claro isso aí, né? Então o que nós vamos verificar é a semelhança entre esses polígonos, tá? Deixa eu sair daqui um pouquinho. Então, olha, para que essas figuras sejam semelhantes, duas condições têm que ser satisfeitas, certo? Duas condições têm que ser satisfeitas. Quais são elas? As figuras precisam ter os ângulos correspondentes, olha lá, ângulos correspondentes congruentes, tá certo? Ou seja, tem que ter a mesma medida. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Se essas duas condições acontecerem, então eu digo que os polígonos são semelhantes. Tá bem, as duas. Duas figuras, reforçando, duas figuras são semelhantes se os lados, os ângulos correspondentes forem congruentes e os lados correspondentes forem proporcionais. Ou seja, se um lado for o dobro do outro, ou o triplo, ou for a metade, tá certo? Isso aqui a gente chama de proporcionalidade. Agora, isso para qualquer polígono, tá certo? Isso serve para qualquer polígono. Se eu tiver um polígono especial chamado triângulo, vou tentar desenhar aqui um triângulo. Pronto, tá aí. Se eu tiver um triângulo, eu não preciso dessas duas condições, específicas, né? Dos ângulos serem congruentes e os lados serem proporcionais. Isso deve continuar acontecendo porque o triângulo é um polígono. Porém, esses dois triângulos serão semelhantes se eles satisfizerem essas duas condições. Olha só, na realidade não são nem as duas. Se satisfizer a primeira, por exemplo, que aí eu já estou respondendo aqui embaixo. Deixa eu só trazer aqui as perguntas. Ó. Por que para os triângulos, as condições anteriores podem restringir apenas a um? Ou seja, dois pares de ângulos correspondentes congruentes entre si. Então, se eu desenhar aqui, vou tentar desenhar aqui um outro triângulo. Vamos imaginar, que eu estou sem nenhuma medida aqui, né, que esse triângulo maior da direita é semelhante ao triângulo da esquerda. A gente está vendo que não é, né? Mas suponha que seja. Então, basta que pares de ângulos correspondentes sejam congruentes. Ou seja, basta eu olhar para dois ângulos. Se eu olhar para esse e para esse, por exemplo, e se eles forem congruentes, os correspondentes, quem é o correspondente ao vértice de cima, ao ângulo de cima? É esse aqui. E quem é correspondente a esse aqui, ó?
Vou botar aqui com 2 tracinhos, 2 arquinhos, tá? Isso aqui é só para me dizer o tempo que está faltando, tá bom? 2 arquinhos, ó, outro, então esse aqui, tá certo? São os ângulos correspondentes. Então, se isso acontecer, eu garanto que um triângulo é semelhante ao outro, tá certo? Semelhante, o símbolo é esse aqui, ó. Certo? Semelhante. Esse triângulo da esquerda é semelhante ao triângulo da direita. Basta que esses dois ângulos sejam congruentes. Por quê? Se você lembrar, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Estão lembrados? A soma é sempre 180 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu somar esse ângulo aqui que tem um arquinho, com esse que tem 2 arquinhos, com esse que tem 3 arquinhos, se eu somar essas medidas, tem que dar 180 graus. A mesma coisa com o outro triângulo, tá certo? Como eu já sei que eles são semelhantes, porque esses dois ângulos correspondentes já são congruentes, o terceiro ângulo necessariamente também tem que ser congruente ao anterior. Por que isso? Porque essa soma aqui também tem que dar 180 graus. Tá bom? Então é por isso que basta essa condição primeira para que dois ângulos correspondentes sendo congruentes, então os dois triângulos são semelhantes. E se isso acontecer, se os dois pares forem congruentes, automaticamente os 3 pares de lados correspondentes serão proporcionais. Tá? Ou seja, se eu pegar, deixa eu pegar outra cor. Se eu pegar este lado, quem é o lado homólogo a ele, ou quem é o lado correspondente à direita? É esse aqui, ó, está na mesma posição, tá certo? Então esse lado verdinho é proporcional ao lado verde do triângulo pequeno. Esse lado roxo aqui, por exemplo, é proporcional ao roxo de lá. Tá? Tá aqui o lado homólogo, né? O lado correspondente. E o lado vermelho, né? Que vai dar aqui. Deixa eu pegar o vermelho então, né? Se é vermelho, é vermelho. Tá? Então esse vermelho aqui tem que ser proporcional ao seu homólogo, que é esse aqui. Certo? Então com isso a gente responde a segunda questão, né? A justificativa. Porque apenas 2 pares de ângulos correspondentes congruentes são suficientes para que os triângulos sejam semelhantes. Então essa segunda questão é bem simples, né? Já está respondido. Porque o terceiro ângulo também tem que ser congruente, já que a soma deles tem que dar 180 graus sempre. Tá bom? Alguma dúvida a mais sobre esse tema? A gente pode verificar, vocês podem tirar essas dúvidas lá na nossa plataforma, né? Lá no aplicativo do Google Classroom. Tá bom? Então nesse vídeo a gente vai ficando por aqui e a gente continuará no vídeo seguinte, dando continuidade ao módulo 10 de matemática. Tudo bem? Então, até mais ver.